Agora está começando Jornal Página 1. O que aconteceu nas últimas 24 horas na cidade de Paranavaí e região. Notícias policiais, política, esporte. Tudo num só informativo. Jornal Página 1. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando o Jornal Página 1. Hoje é dia 30 de julho de 2019, é terça-feira. Estamos vivendo o inverno brasileiro. Jornal Página 1 tem direção e apresentação de Beto Neves, central de produção Rádio Escala FM e TV Escala News. As principais manchetes de hoje: cigarros eletrônicos também são prejudiciais à saúde. Conta de luz vai ficar mais cara no mês de agosto. Dória diz que transportadora teve prejuízo de 120 milhões de reais em ouro roubado. Suspensão de operações da Avianca impulsiona a queda na oferta de voos no país. Os brasileiros não confiam nos alimentos produzidos com agrotóxicos. A partir de agora, estas e outras notícias aqui no seu Jornal Página 1, que está apenas começando. Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação, interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Maringá tem a concessionária Kia Pet Caminhões de Ônibus, representante MAN Volkswagen, atendendo o noroeste do Paraná. O melhor atendimento em vendas de veículos novos, usados, peças de assistência técnica. Para informações de vendas, agendamento de serviços, revisões e assistência técnica, ligue 44 31 25 99 99. Kia Pet Caminhões de Ônibus, BR 376, quilômetro 188, em frente ao posto Amigão, saída para Marialva. Kia Pet Caminhões de Ônibus. Melhor atendimento da região, melhores marcas, melhores preços. Perfumaria. Na Farmácia Operária você encontra todos os medicamentos que você precisa. Amplo estoque em perfumaria e higiene, sempre com os menores preços da cidade. Atendimento farmacêutico de qualidade. Na Farmácia Operária, sempre você tem descontos e promoções e a atenção que a sua saúde merece. Na Martin Luther King 2976, uma quadra do Trevo da Vila Operária. Telefone 3045 4855. Farmácia Operária. Tudo para o seu bem-estar. Venha se conectar aqui. A internet via rádio que você precisa. Fornet Telecom, a sua internet banda larga. Fornet com sinal incomparável. Telefone 3423 1166 ou acesse agora mesmo www.fornet.com.br. Fornet, a sua banda larga para Paranavaí e região. Sua internet via rádio. O inverno está aí, então aproveite para fazer uma revisão no seu aparelho de ar-condicionado e também a higienização, que ajuda na eliminação de bactérias, fungos e odores indesejados. E também auxilia na redução do consumo de energia. A Refrigerar tem técnicos capacitados para manutenção em máquinas de lavar roupas, geladeiras e freezer. Precisou, fale com a Refrigerar. Telefones 3045-3108 e 99721-2747. Refrigerar. Nessa você pode confiar. Todo dia é dia de ficar bonita. Cuidar da aparência é fundamental. Por isso, o Salão de Beleza Scala Hair está sempre pronto para lhe atender. Atendimento unissex, tinturas, reflexos, cortes, escova, luzes, queratinização progressiva, tratamento capilar, química em geral. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Salão de Beleza Scala Hair. Rua Antônio José da Silva, 1656, ao lado da Rádio Escala.
Jardim Simara, no telefone 9820-5554. É hora de usar o melhor. Na Vidraçaria Aliança você encontra vidros, espelhos, box para banheiro em acrílico e temperados. Faça-nos uma visita e solicite um orçamento sem compromisso. Vidraçaria Aliança, sob a direção de Juscelino Gonçalves. Na Avenida Martin Luther King, número 7, na Vila Operária. Telefone 3423-0693. Vidraçaria Aliança. Quando o meu Lorenzo nasceu e chorou, eu me enchi de alegria. Mas esse choro se transformou em preocupação, porque ele nasceu prematuro. Ver ele tão frágil foi muito difícil. Até que um gesto ajudou a salvar a vida dele. Se você pode doar, procure um banco de leite humano e faça sua doação. Qualquer quantidade faz toda a diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Iniciando o nosso Jornal Página 1, vamos para o tempo e a temperatura para todo o Brasil. O litoral da Bahia teve várias pancadas de chuva durante o fim de semana e a segunda-feira, intercalados por períodos de melhoria. No entanto, em 24 horas, das 9 horas da manhã do domingo até as 9 horas da segunda-feira, o acumulado foi alto. Em Salvador, o acumulado chegou a 46,6 milímetros, 18,2 em Porto Seguro, 18,4 em Caravelas e 15,4 milímetros em Belmonte nesse mesmo período. A chuva provocou até alagamentos na manhã da segunda-feira em Salvador. Foi uma chuva que teve até moderada intensidade. Às vezes até parece que a chuva é forte, mas tecnicamente a gente considera a chuva forte quando chove mais de 20 milímetros em uma hora. Essa chuva aqui aconteceu durante as 24 horas. Em uma hora, o máximo que choveu em Salvador foi 15 milímetros, então uma chuva moderada. E para essa terça-feira ainda tem previsão de chuva frequente entre Salvador e Recife por causa dos ventos marítimos. A chuva também deve ter até moderada intensidade. Já entre Natal e João Pessoa e no litoral sul da Bahia chove de forma passageira, assim como em São Luís. Inclusive na capital São Luís a possibilidade de chuva é bem menor. E na maior parte da região nordeste o ar seco ainda predomina e o tempo vai continuar firme. Vamos ver as outras áreas do Brasil. Também não há expectativa de chuva nesta terça-feira nas áreas entre o Acre, região centro-oeste, sudeste e interior do Paraná. Uma frente fria vai avançar ao largo da região sul e aumentar a instabilidade entre o centro-norte gaúcho e Santa Catarina. Pode chover a qualquer hora com fraca a moderada intensidade. A massa de ar frio que vem junto com a frente fria vai derrubar um pouco a temperatura, inclusive em Porto Alegre. Em Florianópolis ainda faz um pouco de calor à tarde. Curitiba terá um dia ensolarado e no fim do dia pode chover de forma bem isolada em alguns pontos da capital. No leste de São Paulo, a circulação dos ventos ainda vai levar umidade, então o dia pode começar com névoa e aí durante a tarde o sol aparece, mas com um pouquinho mais de nuvens em relação à segunda-feira. E pode garoar à noite tanto na Grande São Paulo quanto pelo litoral. O extremo norte do país terá pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. A mínima prevista para São Paulo deve ficar perto dos 14 graus. Faz calor à tarde, a máxima chega aos 27. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 20 e Brasília e Salvador ficam com máxima de 26 graus. Cigarros eletrônicos são prejudiciais à saúde, diz a Organização Mundial de Saúde. Segundo a entidade, apesar de expor o consumidor uma quantidade menor de toxinas que o cigarro comum, os dispositivos não trazem impacto benéfico, nem mesmo para quem tenta abandonar o vício do tabagismo. Popular entre os jovens brasileiros, os chamados cigarros eletrônicos são indubitavelmente prejudiciais e podem causar danos graves. É o que alerta a Organização Mundial de Saúde ao desaconselhar o uso desse tipo de aparelho, inclusive para quem tenta abandonar o vício do tabagismo. Os cigarros eletrônicos permitem a inalação de líquidos com nicotina e aromatizantes. No Brasil, a venda desses aparelhos é proibida desde 2009 e os produtos comercializados no país não possuem certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
Segundo a OMS, apesar de expor o consumidor a uma quantidade menor de toxinas que o cigarro comum, os eletrônicos não trazem impacto benéfico para a saúde. Além disso, desmentiu a informação de que o uso de cigarros eletrônicos ajude a diminuir o hábito de fumar. O aviso sobre os danos causados à saúde por esses dispositivos foi feito no mesmo evento em que a OMS anunciou que Brasil e Turquia são os únicos países que adotaram todas as medidas indicadas pelo órgão para reduzir o tabagismo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou também a assinatura de um convênio entre Brasil e Paraguai para diminuir o consumo de cigarro nos países. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. O consumidor vai pagar uma taxa extra de R$ 4,00 a cada 100 kWh consumidos, porque a conta de energia vai ficar mais cara no mês de agosto. A justificativa é a diminuição do volume de chuvas e a chegada do período de seca. Prepare o bolso. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que a conta de luz vai ficar mais cara em agosto. Isso porque a bandeira tarifária para a cobrança da energia elétrica no país será a vermelha, patamar 1, o que representa um aumento de R$ 4,00 para cada 100 kWh consumidos. Segundo a ANEEL, a decisão foi tomada por conta da diminuição do volume de chuvas e pela chegada do período de seca. Por esses fatores, há possibilidade de aumento no acionamento das usinas termoelétricas, que geram energia a um custo mais alto que as hidrelétricas. Em julho, os consumidores pagaram taxa extra de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos, já que o mês teve bandeira amarela. Em maio deste ano, o valor das bandeiras tarifárias subiu. A amarela passou de R$ 1,00 para R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos, enquanto a vermelha patamar 1 encareceu de R$ 3,00 para R$ 4,00. Na categoria mais cara, aumentou de R$ 5,00 para R$ 6,00. No caso da bandeira verde, não há cobrança extra. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Dória diz que transportadora que teve 120 milhões de reais em ouro roubados em aeroporto de São Paulo foi imprudente. O governador paulista afirmou que a movimentação dos bens de alto valor deveria ter sido comunicada à polícia. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou que a empresa que teve 120 milhões de reais em ouro roubados no aeroporto de Guarulhos na última quinta-feira foi imprudente ao não avisar a polícia sobre a movimentação da carga de alto valor. Eu não sou especialista em segurança pública, mas para uma empresa de transporte de valores transportar 750 quilos de ouro, mais uma outra quantidade de bens que eu desconheço quais sejam, sem o acompanhamento de polícia, a meu ver, foi uma imprudência. Você não pode imaginar que uma carga no valor de 130 milhões de reais seja transportada, manuseada, ainda que numa área restrita do aeroporto, sem a presença policial. O roubo foi cinematográfico. Com identificações e viaturas falsas da Polícia Federal, os criminosos fortemente armados invadiram uma área do aeroporto de Guarulhos, local onde a carga estava sendo manuseada. Foram levados 719 quilos de ouro, avaliados em 123 milhões de reais. Segundo as investigações, a quadrilha teria gasto aproximadamente R$ 1 milhão para colocar o plano em prática. A carga de origem brasileira chegou em Guarulhos na quarta-feira passada e seria enviada aos aeroportos de Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá. Por questões de segurança, a polícia não divulgou quem seria o dono da fortuna. Uma empresa ligada à seguradora está disposta a pagar R$ 150 mil a quem der informações que ajudem a reaver a carga. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Suspensão de operação da Avianca impulsiona a queda na oferta de voos no país. Na comparação de junho deste ano com o mesmo mês de 2018, a redução foi de mais de 9%. A oferta de voos domésticos no país caiu 9,2% em junho, em relação ao mesmo mês do ano passado. O dado foi divulgado nesta semana pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas. O principal fator que explica a queda é o fim das operações da Avianca Brasil, empresa que está em recuperação judicial desde dezembro do ano passado e foi proibida em abril de operar voos.
A procura por voos caiu 2,67% na mesma comparação. Como a queda foi menor que a da oferta de assentos, os aviões passaram a voar mais cheios. Em compensação, o índice de ocupação das empresas aéreas foi de 81,76%, recorde histórico para o mês de junho. A Avianca teve suas operações suspensas pela Agência Nacional de Aviação Civil por questões de segurança. Antes da crise, a empresa respondia por 14% do mercado brasileiro. Isso fez com que a Gol tivesse alta de 8,76% no número de passageiros, enquanto a Latam teve alta de 7,12% em junho. A oferta de voos domésticos caiu 1,43% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, o número de passageiros transportados passou de 45 milhões, alta de 1,54%. O número representa 691 mil viajantes a mais quando se compara aos 6 primeiros meses de 2018. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Brasileiros não confiam em alimentos produzidos com agrotóxicos. De cada 10 brasileiros, 8 acreditam que alimentos produzidos com o uso de agrotóxicos oferecem risco para a saúde. E 7 entendem que o país, o uso desses defensivos no campo é maior do que deveria acontecer. Saiba mais agora. De cada 10 brasileiros, 8 acreditam que alimentos produzidos com o uso de agrotóxicos oferecem riscos para a saúde. E 7 entendem que no país, o uso desses defensivos no campo é maior do que deveria. A pesquisa foi feita pelo Instituto Datafolha. O assunto voltou a ganhar destaque nesta semana, com a liberação pelo governo federal do uso de mais 51 tipos de agrotóxicos, o que fez com que o total de novos registros de janeiro para cá subisse para 341. Ao longo de todo o ano passado, a gestão Michel Temer liberou 450 defensivos agrícolas, número recorde e que pode ser superado em 2019. A postura do governo Bolsonaro tem sido criticada por ativistas, enquanto a Organização Mundial da Saúde diz que o uso de agrotóxicos pode estar relacionado todos os anos com quase 200 mil mortes. O governo se defende ao dizer que a maior parte dos defensivos liberados contém substâncias que já eram usadas no país e que uma das ideias é fazer com que a concorrência entre os fabricantes diminua o custo para o produtor rural. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Torcidas estão entre pessoas perigosas para deportação. Normas editadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para coibir a entrada no país ou deportação de pessoas perigosas e inclui integrantes de torcida. A portaria foi publicada no dia 26 de julho e lista situações e atos considerados contrários à Constituição. Editadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para coibir a entrada no país ou deportação de pessoas perigosas inclui integrantes de torcidas. A portaria, publicada no Diário Oficial da União, com data de 26 de julho, lista situações e atos considerados contrários à Constituição. Entre eles, terrorismo, tráfico de drogas ou de pessoas, porte de arma de fogo, pornografia ou exploração sexual infanto-juvenil. Também se enquadram grupos ou organizações criminosas que mantenham armas e torcidas com histórico de violência. O documento prevê ação da autoridade migratória para avaliar os casos e tomar medidas junto aos organismos internacionais. O documento prevê a ação da autoridade migratória para avaliar os casos e tomar medidas junto aos organismos internacionais. A portaria destaca que ninguém será impedido de entrar no Brasil, repatriado ou deportado por motivos de raça, religião e nacionalidade ou por ser integrante de grupo político ou social. Também exclui pessoas perseguidas no exterior por crime político ou de opinião. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Brasileiros já pagaram quase 1,5 trilhão de impostos neste ano. O número indica que, em média, municípios, estados e União morderam R$7 mil daquilo que cada trabalhador recebeu de salário entre janeiro e julho. Brasileiros já pagaram 1,5 trilhão
e 400 bilhões de reais em impostos em 2019. É o que diz o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. O número indica que, em média, municípios, estados e a União morderam R$7 mil daquilo que cada trabalhador recebeu de salário entre janeiro e julho. A marca de 1 trilhão e 400 bilhões foi atingida 12 dias antes que no ano passado. Ou seja, em 2019, a arrecadação cresceu. Em nota, a Associação Comercial avaliou que a carga tributária no país é muito alta para o nível de renda da população, mas destacou que os gastos públicos, por outro lado, têm crescido ainda mais, principalmente por conta das despesas da Previdência. Por isso, a entidade defendeu a reforma do setor e disse que ela será importante para que sobre mais dinheiro para áreas como saúde e educação. Os números da arrecadação em tempo real estão disponíveis na internet no site impostômetro.com.br. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. 95% dos portadores de hepatite C desconhecem a doença. O Brasil registra quase 12 mil casos a cada 100 mil habitantes e o diagnóstico é tardio e ainda uma realidade. Informações com Ira de Assis. 700 mil pessoas são portadoras de hepatite virais no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Silenciosa, a hepatite C é o tipo que mais acomete os brasileiros. São 11,9 casos para cada 100 mil habitantes. O número expressivo levou, em janeiro de 2019, a ser sancionada a lei que deu origem ao Julho Amarelo, mês focado em ações de conscientização das hepatites virais. Desde 2010, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 28 de julho como Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Por não apresentar nenhum sintoma clínico, a hepatite C geralmente é diagnosticada tardiamente, limitando a possibilidade de cura e tornando o tratamento mais complexo. Os sinais são dados pelo organismo no estágio avançado, quando a enfermidade já evoluiu para cirrose e/ou câncer. Por isso, é tão importante conscientizar a população sobre essa doença, que é descoberta por meio de um exame de sangue, explica a doutora Kátia Leite, diretora científica da Genoa, marca do Laboratório de Patologia Cirúrgica e Molecular de São Paulo e presidente eleita da Sociedade Brasileira de Patologia. O diagnóstico precoce de hepatite ainda é raro no Brasil. A Organização Mundial da Saúde estima que a cada 20 pessoas com a doença, apenas uma tenha conhecimento. A Genoa é parceira dos médicos quando analisa as biópsias de fígado que identificam alterações decorrentes da infecção pelo vírus da hepatite C, avaliando a intensidade da inflamação e o estágio da doença. Com o resultado em mãos, o especialista pode rapidamente prescrever o melhor tratamento, indica a especialista. Ao ter contato com qualquer situação de risco, é necessária a realização do exame. A hepatite C pode ser transmitida pelo uso de agulhas compartilhadas e realização de procedimentos como tatuagens, piercings, manicure, além de sexo sem proteção. Qualquer tipo de troca sanguínea, mesmo que mínima, é suficiente para adquirir a doença que ainda não tem vacina. Hoje, no Brasil, o Sistema Único de Saúde, o SUS, recebe e trata integralmente os portadores de hepatites virais com medicações que evoluem gradativamente. O tratamento já pode ser realizado por via oral e as chances de cura são superiores a 95%, explica a doutora Kátia Leite, que ainda confirma a presença desta terapia no Brasil desde 2017, quando foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O método já é utilizado em mais de 70 países, e as hepatites A e B podem ser prevenidas com vacinação altamente eficaz. Já o tipo C não tem ainda essa facilidade, porém, o tratamento é bastante eficiente, informou Ira de Assis. Nós vamos ao nosso intervalo, em instantes estamos de volta.
Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação, interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Chega em casa do trabalho e quer devorar uma pizza bem gostosa pra poder relaxar. 4 queijos, portuguesa, bacon e calabresa. Essa pizza é uma beleza. Ateliê Delícias da Cris, agora com pizzas a partir de R$25, nos sabores mistas, frango com catupiry, calabresa e portuguesa, todas pré-assadas, atendimento de quinta a domingo, entrega grátis, aceitamos todos os cartões de crédito, ligue 998-522900 ou 997-030721, Rua Hortêncio Rodrigues dos Santos, 83, Conjunto Geraldo Felipe. Delícia! Fique linda em todas as estações do ano. O Espaço Lucilene Signorini conta com profissionais especializados e produtos de qualidade. Corte, escova, tintura, hidratação, progressiva, definitiva, maquiagem e manicure e pedicure. Espaço Lucilene Signorini, Rua José de Matos Filho, 620, Sala 3, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Fone 999-68-1350, esquina da Rodoviária Nova, Paranavaí, Paraná. Agora o Guerreiro Motos está em novo endereço e com profissionais para dar assistência em todas as marcas de motocicletas, com garantia e rapidez e com grande variedade de peças e acessórios. O Guerreiro Motos busca a sua moto e traz para a oficina, para você não perder o seu tempo. Guerreiro Motos, na Heitor Furtado 2135, fone 3424-7677, 99828-3330 e 99856-1113, em Paranavaí. Casinha branca de varanda. Está difícil pagar aluguel? Fale com o corretor de imóveis de confiança com registro há mais de 8 anos. Casas financiadas pela Caixa Econômica nos melhores bairros da cidade de Paranavaí, a partir de R$100 mil. Ney Jardim, telefone 44 999 57 1303 ou no escritório na Rua Tiradentes 1110, no Jardim São Jorge, próximo do Colégio Neuza Braga. Ney Jardim, o corretor de imóveis de confiança. O inverno está aí, então aproveite para fazer uma revisão no seu aparelho de ar-condicionado e também a higienização, que ajuda na eliminação de bactérias, fungos e odores indesejados. E também auxilia na redução do consumo de energia. A Refrigerar tem técnicos capacitados para manutenção em máquinas de lavar roupas, geladeiras e freezer. Precisou? Fale com a Refrigerar. Telefones 3045-3108 e 99721-2747. Refrigerar. Nessa você pode confiar. RV Authentic Uniformes, uniformes empresariais, universitário e camisetaria, camisetas Gola Polo, tradicional e eventos. Peça seu orçamento e nós vamos até você, ou pelo telefone 44 999 18 0179 ou em nossa fábrica na Rua Luciano Martins de Andrade 246, no Jardim São Jorge. RV Authentic, autenticidade em uniformes. Esse recado é pra você, mulher. Tati Modas deixa você mais bela. Aqui você encontra vestidos, saias, blusas, cintos e uma infinita moda evangélica. Rua Janete Claire 480.
nas Populares do Jardim São Jorge. Telefone 99704-5829. Tati Modas. Você quer se aposentar? Fale com Walter Prev, assessoria previdenciária. Isto é para quem pretende planejar antecipadamente sua futura aposentadoria. O assessor previdenciário simula cenários de acordo com informações do cliente, para que ele possa decidir quando é o melhor momento para se aposentar. Agora temos um escritório especializado, com o amplo conhecimento adquirido pelo ex-servidor Walter dos Reis, que atuou por mais de 35 anos na área. Agende uma consulta pelo e-mail walterprev2019@gmail.com ou fale conosco pelo WhatsApp 44 998 13 4656 ou pessoalmente na Rua Souza Naves 2298A, a 100 metros do INSS, em frente à Ribeiro Informática em Paranavaí. Walter Prev, cuidando do seu futuro. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Já estamos de volta. Olha, talvez a China prefira esperar a eleição para assinar o acordo com Trump. Trump diz que caso seja reeleito, os Estados Unidos conseguirão fechar uma série de acordos comerciais vantajosos com a China. Informações de Marta Garcia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que a China pode lançar mão de uma estratégia de esperar para ver qual será o resultado da eleição presidencial americana antes de decidir se fecha ou não um acordo comercial bilateral. Em declaração a repórteres na Casa Branca, Trump argumentou que Pequim pode avaliar como vantajoso esperar o próximo governo, já que no caso de uma administração do Partido Democrata, as condições poderiam ser melhores para a nação asiática. Eu não me importo se a China não fechar acordo, pois ganhamos bilhões de dólares em tarifas deles, comentou Trump. Trump também disse que, caso seja reeleito, os Estados Unidos conseguirão fechar uma série de acordos comerciais vantajosos. Ele ainda comentou que a China mantém a moeda fraca e injeta muito dinheiro em sua economia. O dólar, por outro lado, está forte, mas isso não tem impedido o resultado positivo da economia americana, na opinião dele. O presidente americano ainda afirmou que pode definir uma tarifa sobre produtos da França, dando vinhos como um exemplo. A medida seria uma retaliação ao fato de que o país europeu adotou tarifas no setor tecnológico que afetam grandes empresas americanas do setor. Trump disse que falou por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron. Eles podem levar vantagem sobre os Estados Unidos, mas não comigo na presidência, afirmou a repórteres o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Marta Garcia informou para o jornal. Santos vence em casa e assume liderança no Brasileirão. Vamos ao esporte em 3 minutos. Vamos falar de futebol? Vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque o Santos é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Pela segunda vez o Santos volta à liderança dessa competição. Foi líder aí na terceira, quarta rodada, e agora na 12ª rodada ele venceu o Avaí por 3-1 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras empatou no sábado contra o Vasco da Gama. Aliás, foi um empatezinho bem mandrake, hein? Porque o Vasco fez 1-0 logo a 2 minutos, o Palmeiras empatou com a atuação do VAR, o árbitro de vídeo pegou uma bola na mão ali do Leandro Castan, e depois, no segundo tempo, teve o mesmo lance no Edu Dracena, que a bola pegou no braço dele dentro da área, e o árbitro, o Daronco, não quis nem dar uma olhada no vídeo, enfim, Daronco não, foi outro árbitro, e aí o
Palmeiras acabou empatando com o Vasco da Gama por 2-1, mas se tivesse olhado o VAR, teria mais um pênaltizinho. Vasco da Gama quase. Eu falei que esse jogo do Palmeiras contra o Vasco não seria um jogo fácil. Na outra partida do sábado, o São Paulo venceu o Fluminense. Olha o São Paulo reagindo, hein? Depois da parada da Copa América, o Cuca parece que ajeitou o time, colocou o time nos trilhos, e o São Paulo vem de 2 vitórias seguidas agora. Venceu a Chapecoense na quarta-feira, goleou a Chapecoense e venceu também na segunda-feira, né? E goleou a Chapecoense e venceu o Fluminense pelo placar de 2-1. Esse jogo foi no Maracanã. Teve também a atuação do árbitro de vídeo, né? Corinthians venceu o Fortaleza por 3-1 e o clássico Flamengo e Botafogo, as duas equipes, o Flamengo principalmente pensando muito na Libertadores, mas o Flamengo venceu o Botafogo por 3-2. Uma grande partida. O Campeonato Brasileiro começa a pegar no breu agora, né? Se bem que tem muitas equipes que ainda estão focadas em Copa do Brasil, Libertadores da América. Nessa semana, por exemplo, o Palmeiras joga nessa terça pela Libertadores, o Flamengo joga na quarta. O Palmeiras precisa de uma vitória simples, o Flamengo precisa reverter um placar de 2 gols de diferença. Então, se fizer 2-0, o Flamengo vai para os pênaltis. Se fizer vencer por 3-0 a equipe do Emelec, o Flamengo avança na competição. Não tá fácil, hein? Não tá fácil. O jogo Flamengo e Botafogo teve um lance do Cuellar que era para ter sido expulso. Ele pisou no tornozelo do jogador do Botafogo, o árbitro não expulsou. Mas o Flamengo, enfim, foi soberano, acabou vencendo por 3-1. Então é isso, gente. O campeonato agora tem outra liderança. É lógico, é uma coisa provisória. O campeonato tem muita água para rolar. 12ª rodada ainda. Então são pelo menos mais 26 rodadas, né? Então tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. Vamos aguardar o que acontece. O Campeonato Brasileiro está ficando interessante agora. A partir do momento, eu não quero que isso, mas a partir do momento que as equipes brasileiras começam a ser eliminadas das competições, elas vão focando mais no Campeonato Brasileiro. E aí a coisa começa a ficar mais difícil, né? Mas, por enquanto, segue o líder aí, que é o Santos Futebol Clube. Forte abraço para vocês, uma ótima semana. E eu volto na quarta-feira para falar sobre o resultado do jogo do Palmeiras, que eu acho que o Palmeiras vai avançar na Copa Libertadores da América, e dos preparativos aí do jogo entre Flamengo e Emelec na quarta-feira. Forte abraço para vocês, uma ótima semana. Tchau, tchau. Cubanos do Mais Médicos terão direito a obter residência no Brasil. Cubanos que vieram ao Brasil para participar do programa Mais Médicos poderão solicitar autorização para residência fixa no país. O programa Mais Médicos vai ser substituído por outro, chamado Médicos pelo Brasil. O objetivo desta nova versão é dar prioridade à atenção primária. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o Médicos pelo Brasil estará voltado principalmente para as cidades do interior do país, onde o atendimento é mais precário. Ainda de acordo com o ministro, a data de lançamento vai depender da agenda do presidente Bolsonaro. Em uma portaria publicada hoje no Diário Oficial, concede aos médicos cubanos que participaram do programa o direito de residência no Brasil. Assinada pelos ministros da Justiça, Sérgio Moro, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a medida já está em vigor. Os médicos cubanos poderão solicitar o direito por um prazo de até 2 anos e terão de passar por um processo de aprovação que inclui a apresentação de documentos à Polícia Federal e cumprimento de exigências, como não terem permanecido fora do Brasil por mais de 90 dias a cada ano migratório, comprovação de meios de subsistência e ausência de registros criminais. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. Prazo para aditamento dos contratos do FIES vai até o dia 31 de agosto. Os estudantes que fazem parte do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, têm até o dia 31 de agosto para realizarem o aditamento, que é a manutenção do contrato. Estudantes que contam com o FIES desde janeiro de 2018 têm até o dia 31 de agosto para fazer o aditamento do contrato, ocasião para adicionar informações novas ou corrigir outras já existentes, bem como esclarecer cláusulas do documento. São 2 tipos de aditamento: o simplificado, que pode ser feito pela internet por meio do endereço cisfiesportal.mec.gov.br, e um não simplificado, que deve ser feito em uma agência da Caixa Econômica Federal, em situações em que há troca de documentos ou de fiador, por exemplo. Lembrando que a medida não vale para o PFIES, operado por bancos privados. Para saber mais, acesse também fies.mec.gov.br.
Terra esgotou a capacidade de exploração de recursos naturais ontem. Desde ontem, dia 29 de julho, a população mundial está em débito com a Terra. A partir de hoje, 29 de julho, a população mundial está em débito com a Terra. Isso significa que, nesta data, o mundo começa a consumir mais recursos naturais do que o planeta é capaz de fornecer. Ou seja, a natureza não consegue se regenerar até o fim do ano. E esse déficit pode trazer consequências desastrosas, como explica a especialista em conservação da WWF Brasil, Renata Camargo. Para a Terra se regenerar em termos de recursos naturais, significa que ela vai ter que se sobrecarregar. Hoje a gente gasta mais que uma terra e meia para consumir. O que esse cheque especial do planeta traz de consequência? Pode trazer escassez de água potável, erosão do solo, perda de biodiversidade, e consequências também ligadas à questão das emissões de gases de efeito estufa, né? Então, eventos extremos como secas, inundações, intensificação de incêndios, tudo isso pode vir como consequência. O cálculo do déficit começou a ser feito em 1970, quando a virada ecológica ficou marcada para o dia 29 de dezembro do mesmo ano. De lá para cá, a data se deu cada vez mais cedo ao longo dos anos. Com isso, a dívida com o planeta vem aumentando, já que estamos entrando no vermelho cada vez mais próximo do início do ano. Mas o que é pegada ecológica? E a biocapacidade? Entender esses conceitos é fundamental para compreender de que forma os juros desse cheque especial podem impactar na nossa vida. A pegada ecológica é a área consumida da terra para produzir tudo que vem do solo, água, do ar, energia do sol, das florestas e que são gastos pela população de um determinado país. É ela que está ligada diretamente aos nossos hábitos de consumo, como detalha Renata Camargo. Você consome carne 5 vezes por semana. A sua pegada ecológica é maior do que uma pessoa que consome carne uma vez por semana. Se você é uma pessoa que, por exemplo, troca muito de celular, a sua pegada ecológica é bem maior do que uma pessoa que fica com o celular por 2 anos, 3 anos. Então, a pegada ecológica ela é conceituada a partir do consumo que você faz e da quantidade de recursos naturais disponível no meio ambiente. Já a biocapacidade é a quantidade de recursos naturais que a Terra tem a capacidade de gerar e de regenerar. Ou seja, quanto maior a pegada ecológica de uma população, menor a sua biocapacidade. Mas você deve estar se perguntando, eu posso fazer alguma coisa para ajudar a reduzir essa dívida? Sim. Para isso, basta mudar alguns hábitos, entre eles, a forma como você gasta água, consome energia, alimentos e até roupas. O uso racional desses recursos é capaz de reduzir a sobrecarga sobre os recursos naturais, já que o consumo desses itens tende a diminuir. Se conseguimos mudar os costumes ao ponto de impactar positivamente no cálculo da virada ecológica, adiando em 5 dias a cada ano a sobrecarga da Terra, em menos de 3 décadas estaremos dentro daqueles limites do planeta estabelecidos lá em 1970. Que tal fazer sua parte? Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa Prazer. Rebelião em penitenciária do Pará deixou 52 detentos mortos, 16 foram decapitados. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário, o conflito começou por volta das 7 horas da manhã, quando um grupo de presos invadiu a ala de uma facção rival. Uma rebelião ocorrida na manhã de hoje, dia 29, deixou 52 detentos mortos no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário, a SUSIP, o conflito começou por volta das 7 horas da manhã, quando um grupo de presos invadiu a ala de uma facção rival. De acordo com informações divulgadas, os presos chegaram a colocar fogo em parte da ala. Dentre os mortos, 16 foram decapitados e o restante teria morrido por asfixia devido a um incêndio. 2 agentes penitenciários foram mantidos reféns, mas foram liberados ao final da rebelião, que foi contida por volta das 12 horas. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro está acompanhando o caso. Já conversou com o governador do Pará, Helder Barbalho, e deve tratar do assunto novamente em uma reunião nesta tarde. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Marcos Chagas.
Presidente Jair Bolsonaro envia a Polícia Federal até o Amapá para investigar morte de cacique. O presidente Jair Bolsonaro comentou na manhã de ontem as denúncias de invasões de garimpeiros armados na terra de indígenas no Amapá. O presidente Jair Bolsonaro comentou na manhã desta segunda-feira as denúncias de invasão de garimpeiros armados na terra indígena Wayampi, no Amapá. De acordo com o Bolsonaro, a Polícia Federal foi designada para investigar o caso, incluindo as circunstâncias da morte do cacique Emira Wayampi, ocorrida na semana passada. Não tem ainda nenhum indício forte, né? E esse índio foi assassinado lá no Amapá. Chegaram várias possibilidades, né? O PF está lá, quem nós pudermos mandar para lá já mandamos, para buscar e desvendar o caso e mostrar a verdade sobre isso. O território, que teria sido invadido por garimpeiros, fica no município de Pedra Branca do Amapari, a 200 quilômetros da capital, Macapá. O Ministério Público Federal abriu 2 procedimentos investigativos sobre o caso. Policiais militares e servidores da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, estão na área. De acordo com o Conselho das Aldeias Wayampi, os guerreiros permanecem de guarda nas proximidades do local onde os garimpeiros armados podem estar e na rota de saída da terra indígena. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes. A partir de setembro, os trabalhadores vão poder escolher sacar parte do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço todo ano, no mês de aniversário. Fique sabendo agora como as regras para o FGTS. A partir de setembro, os trabalhadores vão poder escolher sacar parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço todo ano no mês de aniversário. Para isso, será preciso abrir mão do saque desse dinheiro no momento da demissão. Nessa primeira fase, serão liberados 42 bilhões de reais, sendo 30 este ano, e outros 12 bilhões para retiradas até março do ano que vem. Esse primeiro saque será de até R$ 500. O professor de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Piscitelli, destacou em que situações pode ser vantajoso aderir ao saque aniversário. Quase sempre é um bom negócio sacar para resolver problemas pessoais emergentes, mas sobretudo como prioridade, liquidar as dívidas. E essa provavelmente será a situação de grande parte da maioria da população. Então não há que se ter ilusões que isso vá criar um grande estímulo na economia. Poderá aliviar a situação das pessoas. Usar o dinheiro para pagar dívidas. Esse é o objetivo do estoquista Josivaldo Alves Lima. Vou sacar o meu fundo de garantia para pagar minhas dívidas. Vai ajudar muito. De acordo com a Caixa Econômica, 96 milhões de brasileiros poderão se beneficiar com a liberação de recursos do FGTS. O valor será inversamente proporcional ao saldo na conta do fundo de garantia. Assim, quem recebe salário mais baixo vai poder sacar um percentual maior do que o trabalhador que tem salário mais alto. 80% das contas do FGTS acumulam até R$ 500. O valor parece baixo, mas o economista Roberto Piscitelli destaca que é importante não liberar quantias mais altas, porque isso poderia afetar a sustentabilidade do FGTS. O Fundo de Garantia é usado para financiar obras nos setores de moradia, saneamento e infraestrutura. Embora haja recursos ociosos hoje em dia, se houver uma recuperação da economia, certamente um dos programas que serão mais estimulados será o Minha Casa Minha Vida. Então é preciso ter muito cuidado diante da possibilidade de que periodicamente se continue a fazer saques da FGTS e vá se reduzindo a capacidade desse fundo de suprir as necessidades do setor da construção civil. O programa Saque Aniversário foi instituído por meio de uma medida provisória que precisa passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado antes de ser convertida em lei. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro apelou para que os parlamentares não aumentem o limite de saques do FGTS. Com produção de Rosemary Cavalcante, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Estamos finalizando o nosso Jornal Página 1 desta terça-feira. Voltamos amanhã. Até lá.